Olá, amigos taxistas do Brasil, do mundo. Ontem, o prefeito de São Paulo, João Dória, esteve com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Trocaram figurinhas, conversaram, debateram e, enfim, vão fazer um intercâmbio de plataformas, de projetos sociais. O João Dória cede o Corujão da Saúde, quer dizer, passa o know-how do Corujão da Saúde. Em contrapartida, o prefeito do Rio de Janeiro transfere o know-how que está em teste do projeto Táxi Rio, né? Os aplicativos do Rio de Janeiro que passariam inclusive a funcionar aqui em São Paulo também. Com intercâmbio, talvez transbordo, enfim. E mediante essa informação já criou um burburinho na categoria. Desregulamentação do táxi, enfim, fim do taxímetro físico para um taxímetro virtual, o que isso acarretaria na categoria. Quer dizer, é óbvio que isso gera uma preocupação, né, por parte do que vai se tornar o táxi, o que vem se tornar o táxi, já que o próprio nome táxi vem de taxímetro. Então vamos propor uma reflexão e colocar em perspectiva o que pode acontecer no caso de servir a ser adotado como padrão o taxímetro virtual. Quais são os prós e principalmente quais são os contras para a categoria. Os prefeitos das duas maiores cidades do país anunciaram um intercâmbio de projetos. Marcelo Crivella e João Dória se encontraram num fórum empresarial no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai importar o programa Corujão da Saúde, numa tentativa de zerar a fila de espera por exames médicos. Tem vários programas que eu fiz aqui, que ele fez lá, e que a gente vai trocar experiências. As duas cidades vão se beneficiar. Já São Paulo vai pôr em funcionamento um aplicativo de táxi semelhante ao lançado pela Prefeitura do Rio. O sistema pretende melhorar o atendimento aos passageiros e estimular a concorrência com serviços como o Uber. Gosto muito do Rio de Janeiro. Eu morei aqui durante 3 anos, eu presidi a Embratur quando era aqui. Conheci a minha esposa aqui, a mãe dos meus filhos aqui. Eu tenho um enorme amor pelo Rio de Janeiro. Bom, como todos sabem, o nome táxi vem da palavra taxímetro, que é um equipamento que nós utilizamos para tarifar as nossas corridas, os nossos traslados, os nossos transferes, enfim. Como é que funciona o taxímetro? Ele funciona através de quilômetro rodado, né, e hora parada. Se o veículo tiver a menos de 10 km por hora, ele começa a contabilizar, junto à tarifa taximétrica de quilômetro rodado, a tarifa de hora parada, correspondente ao tempo em que ele ficar a menos de 10 km por hora. Ponto. Isso é de maneira mecânica. No eixo do veículo é acoplado um sensor que, pela quantidade de número de voltas equivalente à quantidade de metros, vai tarifar o valor correto da tarifa. Perfeito? Isso é a funcionalidade, o funcionamento e o mecanismo que traz um valor real. E isso tudo aferido por órgão governamental em metro, Instituto Nacional de Pesos e Medidas, enfim, que normatiza, fiscaliza e regulamenta a unidade taximétrica através do taxímetro, em cima de todos os pesos, inclusive no nosso caso as medidas, e enfim, compatíveis a esse equipamento. Agora, o que é um taxímetro virtual? Nada mais é do que um algoritmo criado, desenvolvido, com alguns parâmetros. Esses parâmetros seriam ponto de origem, ponto de destino, rota, percurso. E isso tudo é feito através de geolocalização. O que é geolocalização? Latitude, longitude, altitude, tempo e distância percorrida
e principalmente o sinal de internet. Se você perder o sinal de internet, automaticamente você inviabilizou a tarifação por quilômetro rodado e por áreas de sombra, que no caso, em determinados pontos, árvores, edifícios, embaixo de viadutos, túneis, perde-se o sinal. Como é que se corrige essa área de sombra e esse período em que não há conectividade com a banda 3G, 4G, no nosso caso não Wi-Fi não, porque nós trabalhamos com a radiofrequência de sinal da internet que está sendo pulverizada através das herbes de comunicação, as estações rádio base, ok? Então a gente tem que deixar bem claro que existem parâmetros e a nossa tecnologia hoje ela não é tão confiável quanto um taxímetro mecânico. Então, além desse problema da conectividade, da garantia e da segurança dessa tecnologia de conectividade, exemplo, entrou numa área de sombra, você perdeu a conectividade, perdeu o sinal, automaticamente como é que é feita a correção? Vamos pensar que você está entrando num túnel Ayrton Senna, embaixo do Ibirapuera, e pega um trânsito ou um congestionamento de meia hora, 40 minutos, 1 hora, como é que ele vai fazer a correção da tarifa? E se de repente, quando você volta, caiu o link entre você e a operadora, como é que é feito isso? Como é que é corrigido esse ato de tempo? Vai a operadora, no caso a plataforma da prefeitura, ela vai corrigir essa diferença, esse valor, vai te ressarcir? Você vai cobrar do passageiro, já que existe uma cobrança virtual? Aí é que tá. Tudo tem que ser muito analisado, muito criterioso, muito conversado, para que fique justo para todas as partes, tanto para o usuário, quanto para o taxista e para a própria prefeitura. Tem que se criar, sim, uma maneira de fiscalizar e aferir, inclusive, o taxímetro virtual. Como fazer? Eu não faço ideia. Não tenho a menor ideia. Porém, existem aí esses engenheiros em TI, desenvolvedores de sistema que podem criar um mecanismo. Agora, isso é evolução? Sim, há evolução. Porém, ela ainda é falha. Isso acontece, são erros constantes que acontecem e são recorrentes à nossa categoria. Agora, o principal de tudo isso é a categoria, ela está falando, os taxistas estão comentando nos debates da desregulamentação. E está aparecendo uma desregulamentação, porque a partir do momento que você tira o taxímetro físico para um taxímetro virtual, automaticamente você está descaracterizando o táxi. E pior, nessa desregulamentação, aonde ficaria esse banco de dados desses clientes? Com a prefeitura? Perfeito, vamos pensar num futuro, muda-se uma gestão e o próximo prefeito fala: agora eu vou privatizar o meu sistema de transporte individual. E aí, como é que fica todo o trabalho que foi desenvolvido por os taxistas de fidelização, de divulgação desse aplicativo? Então tem que se criar mecanismos de segurança para que as próximas gestões não venham a privatizar, não venham inclusive a desregulamentar. E não adianta fazer como o prefeito Marcelo Crivella foi: tombamos o táxi como um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Tá, só que só tombar o táxi não vai resolver muita coisa. Cria-se um projeto de lei estabelecendo como regra para os próximos prefeitos, como, enfim, conduta para os próximos prefeitos, impedir a privatização do sistema de táxi, de transporte individual. Porque você imagina, da maneira com que vem essas grandes empresas multinacionais querendo pilhar, tungar, enfim, vários segmentos, não só o táxi, você vê inúmeros segmentos sendo abordados aí e correndo esse risco. Então que sejamos os percussores nessa ampla discussão, nesse amplo debate,
para que a gente consiga normatizar isso e criar regras. Já que existe a inovação, vamos ser os precursores. Vamos colocar isso em debate. É bom? É bom e é ruim. Vamos ver até onde é bom e até onde é ruim. Tem que ser bom para todas as partes, tanto para nós, taxistas, quanto principalmente para o usuário e para a própria prefeitura. Mas que seja isonômica e qualitária para todas as partes. Ok? Bom, está aberto o debate e a discussão. Vamos colocar no âmbito das ideias e das opiniões e compartilhar e comentar. Comentem aqui, comentem em suas redes sociais, comentem nos grupos de WhatsApp. É muito importante para que a gente leve essa ideia à frente e venha a viabilizar algo novo. Ou não, vamos deixar do jeito que está e viver a nossa vida. Não é verdade? Abraço a todos, sucesso!